Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Dr. Ricardo Bretanha. E a primeira pergunta que eu vou fazer ao Dr. Ricardo é a seguinte: o que o Dr. Ricardo achou das eleições municipais de Joinville? Olha, professor, primeiramente, bom dia para o senhor, para todo mundo que está assistindo. As eleições municipais aqui transcorreram sem grandes anormalidades, né? O que ocorre é que o processo no Brasil foi muito estranho. O sistema do TSE realmente deixou muito a desejar, não teve transparência na divulgação dos resultados, tanto que não foram dados parciais, só veio a totalização. Isso acabou abalando a credibilidade do processo eleitoral em todo o Brasil. E, doutor Ricardo, é o seguinte também, né? Eu percebi que muitas candidaturas tiveram um investimento muito forte, tiveram muito apoio. E o retorno nas urnas foi mínimo. Então isso não foi só o caso de Joinville, foi em todo o Brasil. O que você pode falar sobre isso? Olha, muitas vezes dinheiro não significa voto, né? Que foi o que a gente acabou vendo aqui. Tem candidatos que têm muito dinheiro para gastar, mas não tem conteúdo e as candidaturas que têm mais força são as que aliam, também além da questão financeira, o conteúdo, né? Outra coisa que eu também percebi, assim, Ricardo, e você também deve ter percebido, a questão da derrota do MDB, né? Eu acredito que isso foi muito importante nesta eleição. Os 8 anos de atraso de Joinville através do MDB e da administração do Deller, né? Sim, com certeza. Esse desgaste todo dos 8 anos da gestão do MDB, inclusive, fez com que o candidato da situação não fosse para o segundo turno, né? As pessoas sabem como é que está a cidade, né? Os eleitores eles conseguem perceber o estado que essa gestão deixou a cidade e por isso deram troco nas urnas aí para o MDB. Outra coisa que também está acontecendo, doutor Ricardo, é o seguinte: eu acredito que o próprio prefeito e o MDB e até os grupos, né, que apoiavam o MDB e o prefeito percebiam do desgaste da administração, né, e isso iria prejudicar o atual candidato do MDB, o candidato Fernando Kreller. Mas eles já prepararam um plano B, né, doutor Ricardo? Sim, professor, isso é uma tese que vem sendo ventilada, mas que eu acho que tem fundamento. O candidato do Partido Novo, a meu ver, é um candidato simpático aí à atual gestão e é do grupo empresarial que detém o poder na cidade, né? Então, a gente pode considerar que o candidato do Partido Novo é sim um plano B do MDB, até em razão do desgaste da atual administração, e por isso o candidato da situação não foi para o segundo turno, né? E outra coisa aqui, doutor Ricardo, a questão do Rio Matias, ano passado, que o Legislativo não abriu uma CPI, o abandono de Joinville, acabou repercutindo nesta eleição. O que o senhor achou dessa renovação da Câmara de Vereadores de Joinville? Olha, isso é uma coisa curiosa, professor, porque essa renovação ela foi boa por um lado, porque os vereadores aí que nada fizeram, se omitiram, a maioria saiu da Câmara, mas em compensação, a meu ver, não foi uma renovação com qualidade. Não são pessoas comprometidas com a defesa dos trabalhadores, pessoas que têm menos, então eu vejo que não foi uma renovação feita com a qualidade que era necessária. Tomara que os atuais vereadores que vão assumir na realidade me contrariem e que façam um bom trabalho, mas eu vendo os nomes não vislumbro uma Câmara aguerrida e que lute a favor das pessoas que menos têm. E essa questão, por exemplo, que 130 mil votos em Joinville foram jogados no lixo, foram inutilizados. O que está acontecendo com a democracia no Brasil? A culpa é dos políticos? A culpa é do descrédito na urna eletrônica? Qual a sua opinião, doutor Ricardo? Olha, professor, é um misto de coisas, né?
porque os políticos têm culpa em relação a isso, porque muitos não fazem nada, atuam de maneira errada, inclusive com corrupção, e isso desacredita a população. Por um lado, as pessoas não procuram se informar, são muito alienadas, e as pessoas são corruptas. Então isso favorece o mal político. E a meu ver, eu tenho uma opinião bem radical nesse sentido, quem não votou, quem não compareceu ou votou nulo, não pode reclamar, porque essa pessoa, ela favorece o mal político. Uma pessoa dessa não tem autoridade para reclamar da Câmara ou do novo prefeito. Então, qual a sua expectativa em relação ao segundo turno das eleições em Joinville? Olha, o segundo turno, eu espero que as pessoas consigam entender que a classe empresária, os grupos econômicos que detêm o poder da cidade, eles vão querer continuar. E a gente tem que tomar cuidado com esse papo de nova política, de uma pessoa que nunca teve envolvimento político algum e que agora apareceu. Só experiência empresarial, né, doutor Ricardo? Com certeza, professor. Isso, e gestão pública é muito diferente da gestão privada. E eu quero dizer outra coisa, chega de estagiário na prefeitura, nos órgãos executivos. Só no Brasil que a gente elege um prefeito ou algum governador que nunca foi nem vereador, nem deputado estadual. Isso não tem lógica nenhuma. É só no Brasil. Então eu espero que as pessoas percebam que a política tradicional, ela tem que ser a boa política, claro, mas esse papo de novidade, de novo, muitas vezes é uma enganação, né? Hoje de manhã eu ouvi a Rádio Jovem Pan e o jornalista Osni Martins colocou o seguinte: você votaria num candidato apoiado pelo prefeito do Dele? Pergunto para o senhor, doutor Ricardo, o senhor votaria num candidato apoiado pelo prefeito? Eu até estou rindo, professor, porque com certeza não. Fazendo essa administração desastrosa de 8 anos, eu iria para o lado contrário ao que o prefeito está apoiando, com certeza. Pessoal, essa aqui foi a entrevista com o doutor Ricardo, aqui no escritório dele, para a TV Feudalismo Atual, tá? Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e num outro momento o Dr. Ricardo também fará outro comentário, tá bom? Que todos fiquem bem.